O Poder do Subconsciente pelo Dr. Joseph Murphy. Capítulo 18. Como o seu subconsciente remove os obstáculos mentais. A solução está dentro do problema. A resposta está em cada pergunta. Se você enfrenta uma situação difícil e não vê o caminho claramente, o melhor procedimento é presumir que a inteligência infinita que há dentro do seu subconsciente tudo conhece e tudo vê, possui a resposta e vai revelá-la a si naquele instante. A sua nova atitude mental de que a inteligência criadora vai trazer-lhe uma solução feliz para o problema permitir-lhe-á encontrar a resposta. Esteja certo de que tal atitude da mente vai trazer-lhe ordem, paz e significado para todos os seus empreendimentos. Como destruir ou construir um hábito? Você é uma criatura de hábitos. O hábito é a função do seu subconsciente. Você aprendeu a nadar, a andar de bicicleta, a dançar e a dirigir automóveis, fazendo essas coisas conscientemente repetidas vezes, até que fizessem impressões no seu subconsciente. E então, a ação automática do hábito do seu subconsciente tomou conta de tudo. Isso é o que se chama algumas vezes de segunda natureza, que é a reação do seu subconsciente ao seu pensamento e ação. Você tem a liberdade de escolher um bom hábito ou um mau hábito. Se repete um pensamento negativo ou age negativamente durante um certo período, ficará sob a compulsão desse hábito. A lei do seu subconsciente é o hábito. Como acabar com um mau hábito? O Sr. Jones disse-me certa vez: um impulso incontrolável de beber domina-me e eu fico bêbado durante 1 ou 2 semanas. Não consigo vencer este terrível hábito. Vezes sem conta, essa experiência ocorreu com esse homem infeliz. Ele criara o hábito de beber em excesso. Embora tivesse começado a beber por sua própria iniciativa, começou também a compreender que podia mudar o seu hábito e criar um novo. Contou-me que, embora conseguisse suprimir temporariamente os seus desejos através da força de vontade, os esforços contínuos para reprimir os inúmeros impulsos só faziam tornar as coisas piores. Os repetidos fracassos convenceram-no de que não tinha força nem esperança de controlar o seu impulso ou obsessão. Essa ideia de não ter forças operava como uma poderosa sugestão ao seu subconsciente e agravava a sua fraqueza, tornando a sua vida uma sucessão de fracassos. Ensinei-lhe a harmonizar as funções das mentes consciente e subconsciente. Quando as duas cooperam, a ideia ou desejo implantado no subconsciente realiza-se. A sua mente racional concordou que se o velho hábito fizer impressões que o punham em dificuldades, podia conscientemente criar uma nova impressão que o conduzisse à liberdade, à abstenção e à paz de espírito. Sabia que o seu hábito destrutivo era automático, mas como o adquirira através de escolha consciente, compreendeu que da mesma maneira como fora condicionado negativamente, também podia ser condicionado positivamente. Em consequência, deixou de pensar no facto de que não tinha forças para vencer o hábito. Além disso, compreendeu claramente que não havia outro obstáculo à sua cura que não o seu próprio pensamento. Portanto, não havia necessidade de esforço excessivo ou coerção mental. O poder da imagem mental. Esse homem adquiriu a prática de relaxar o corpo e entrar num estado de sonolência semiletárgico. Depois, ocupava a sua mente com a imagem do fim desejado, sabendo que o seu subconsciente encontraria o caminho mais fácil de realizá-lo. Imaginava a sua filha cumprimentando-o por sua libertação e dizendo-lhe: "Pai, é maravilhoso tê-lo novamente em casa." Ele perdera a família por causa da bebida. Não lhe permitiam visitá-la e a sua esposa não lhe falava. Regularmente, sistematicamente, ele passou a sentar-se
e a meditar de acordo com o esquema acima descrito. Quando a sua atenção se desviava, fazia por hábito com que voltasse imediatamente a imagem mental de sua filha sorrindo e a cena do seu lar animada pela sua voz alegre. Tudo isso trouxe o recondicionamento da sua mente. Foi um processo gradual. Ele perseverou, sabendo que cedo ou tarde criaria um novo padrão de hábito no seu subconsciente. Disse-lhe que podia comparar o seu consciente a uma máquina fotográfica e que o seu subconsciente era a chapa sensível em que se registavam as imagens e ficavam impressas. Isso impressionou bastante e o seu objetivo integral passou a ser o de imprimir a imagem na sua mente e revelá-la. Os filmes são revelados no escuro. Da mesma forma, as imagens mentais são reveladas na câmara escura do subconsciente. Atenção focalizada. Compreendendo que a sua mente consciente era uma simples câmara, ele não despendia muito esforço. Não havia uma luta mental. Tranquilamente ajustava os seus pensamentos e focava-se na cena imaginada até identificar-se gradualmente com a imagem. Ficava absorvido pela atmosfera mental que criava, repetindo o seu filme mental frequentemente. Não havia por que duvidar de que a cura viria. Quando havia alguma tentação de beber, desviava a sua atenção de quaisquer imagens de bebedeira para o sentimento de estar em casa com a sua família. Conseguia ser bem-sucedido, pois confiantemente esperava experimentar a imagem que revelava na sua mente. Hoje, ele é presidente de um consórcio que movimenta muitos milhões de dólares e é um homem de uma felicidade radiante. O azar persegue-me. O Sr. Block contou-me que a sua renda atual era de $20.000, mas que nos últimos 3 meses todas as portas pareciam fechar-se cerradamente à sua presença. Na última hora, quando os clientes já estavam quase assinando na linha pontilhada, a porta fechava-se subitamente. Ele acrescentou que talvez estivesse a ser perseguido por uma praga. Discutindo o assunto com o Sr. Block, descobri que 3 meses antes ele ficara bastante irritado e aborrecido, ressentido mesmo, com um dentista que, após prometer assinar um contrato, desistira na última hora. Começou a viver com o medo inconsciente de que os outros clientes fizessem o mesmo, fixando assim um padrão de frustração, hostilidade e obstáculos. Gradualmente criou na sua mente uma crença em obstáculos e cancelamentos do último minuto, até estabelecer-se um ciclo vicioso. O que mais receio é o que me acontecerá. O Sr. Block compreendeu que a dificuldade estava na sua própria mente e que era essencial mudar a sua atitude mental. O seu aparente infortúnio acabou com a seguinte oração: sei que possuo a infinita inteligência do meu subconsciente, que não conhece obstáculos, nem dificuldades, nem adiamentos. Vivo na alegre expectativa do melhor. A minha mente mais profunda responde aos meus pensamentos. Sei que o trabalho do poder infinito do meu subconsciente não pode ser impedido. A infinita inteligência sempre termina com sucesso tudo aquilo que inicia. A sabedoria criadora funciona através de mim, realizando todos os meus planos e objetivos. O meu propósito na vida é prestar ótimos serviços e todos aqueles com quem entro em contacto são favorecidos pelo que tenho a oferecer. Tudo o que faço realiza-se plenamente em divina ordem. Todas as manhãs, antes de visitar os clientes, repetia esta oração, proferindo-a também à noite antes de dormir. Em pouco tempo, conseguiu estabelecer um novo hábito padrão no seu subconsciente e voltou à sua velha trilha de vendedor bem-sucedido. Quando você quer o que deseja? Quanto você quer o que deseja?
Um jovem perguntou a Sócrates como podia alcançar a sabedoria. Sócrates disse-lhe que o acompanhasse e levou-o a um rio, onde mergulhou a cabeça do jovem dentro da água e assim a manteve até que ele se estivesse agitando para respirar, soltando-o então. Quando o jovem se recuperou, Sócrates perguntou-lhe: o que você mais quis quando estava com a cabeça dentro da água? Eu queria respirar, disse o jovem. E Sócrates declarou: quando você quiser a sabedoria tanto quanto queria respirar quando estava mergulhado na água, então a receberá. Da mesma forma, quando você possui realmente um desejo intenso de superar qualquer obstáculo na sua vida e chega à conclusão definida de que há uma saída e de que vai encontrá-la, então a vitória e o triunfo estão assegurados. Se você realmente deseja paz de espírito e serenidade interior, você as terá. Não importa quão injustamente você foi tratado, quão imparcial o seu chefe se portou ou quão patife um amigo provou ser. Tudo isso não faz diferença alguma quando você desperta para os seus poderes mentais e espirituais. Você sabe o que deseja e recusar-se-á perentoriamente a deixar que os ladrões, pensamentos do ódio, da raiva, da hostilidade e da má vontade lhe roubem a paz, a harmonia, a saúde e a felicidade. Você deixa de ficar abalado por pessoas, circunstâncias, notícias e ocorrências, identificando imediatamente os seus pensamentos com o objetivo na vida. O seu objetivo é paz, saúde, inspiração, harmonia e abundância. Sinta um rio de paz fluindo através de si neste momento. O seu pensamento é o poder imaterial e invisível e você escolhe que ele o abençoe, o inspire e lhe proporcione paz. Porque ele não podia ficar curado. Há um caso clássico de um homem casado com 4 filhos que sustentava e vivia secretamente com outra mulher durante as suas viagens de negócios. Era doente, nervoso, irritadiço, rabugento e não conseguia dormir sem o auxílio de drogas. Os médicos não conseguiam fazer com que a sua pressão baixasse. Sentia dores em diversos órgãos e os médicos não conseguiam diagnosticá-las e nem aliviá-las. Para piorar as coisas, começou a beber em excesso. A causa de tudo era um profundo sentimento inconsciente de culpa. Violara os votos do casamento e isso perturbava-o. A fé religiosa em que fora criado estava profundamente entranhada no seu subconsciente e ele bebia excessivamente para curar o sentimento de culpa. Alguns inválidos tomam morfina ou codeína para dores intensas. Ele tomava álcool para a dor ou ferida na sua mente. Era a velha história de jogar lenha à fogueira. A explicação e a cura. Ele ouviu atentamente a explicação de como a sua mente funcionava. Enfrentou o seu problema, olhou de frente e desistiu da sua vida dupla. Sabia que o seu ato de beber era uma tentativa inconsciente de fuga. A causa oculta alojada no seu subconsciente tinha de ser erradicada. Só depois viria a cura. Começou a imprimir no seu subconsciente 3 a 4 vezes por dia as declarações contidas na seguinte oração: a minha mente está repleta de paz, equilíbrio e serenidade. O infinito está estendido em sorridente repouso dentro de mim. Não tenho medo de nada no passado, no presente ou no futuro. A infinita inteligência do meu subconsciente orienta-me, guia-me e dirige-me em todos os meus caminhos. Enfrento agora cada situação com fé, equilíbrio, tranquilidade e confiança. Estou agora inteiramente livre do hábito. A minha mente está repleta de paz interior,
liberdade e alegria. Perdoo-me a mim mesmo e assim sou perdoado. Paz, sobriedade e confiança reinam supremas na minha mente. Repetia esta oração com frequência, estando plenamente consciente do que estava a fazer e por que o fazia. Saber o que estava a fazer dava-lhe a fé e a confiança necessárias. Expliquei-lhe que enquanto fazia estas afirmações em voz alta, devagar, com serenidade e sentimento, elas gradualmente mergulhavam na sua mente subconsciente. Como sementes, elas germinariam e dariam frutos da sua espécie. Essas verdades nas quais se concentrou entravam-lhe pelos olhos, seus ouvidos escutavam-lhe os sons e as suas vibrações curativas alcançaram o seu subconsciente, obliterando os padrões mentais negativos que haviam causado todas as suas perturbações. A luz dissipa a escuridão. O pensamento construtivo destrói o pensamento negativo. Ele transformou-se em um mês e já era um novo homem. Recusando-se a admitir. Se você é um alcoólatra ou um viciado em drogas, admita-o, não fuja do problema. Muitas pessoas permanecem alcoólicos porque se recusam a admitir o que são. A sua doença é um medo interior, uma instabilidade interior. Você recusa-se a enfrentar a vida e por isso tenta escapar às suas responsabilidades através da garrafa. Como alcoólico, você não tem livre escolha, embora pense que a tenha e possa até vangloriar-se da sua força de vontade. Se você é um bêbado e diz corajosamente que nunca mais vai tocar numa bebida, não possui a força para fazer essa afirmação tornar-se verdadeira, pois não sabe onde localizar essa força. Você está a viver numa prisão psicológica que você mesmo construiu e está acorrentado às suas crenças, opiniões, hábitos e influências externas. Como a maioria das pessoas, você é uma criatura de hábitos. Está, portanto, condicionada a reagir da maneira por que o faz. Construindo a ideia de liberdade, você pode erguer na sua mente a ideia de liberdade e paz de espírito, de maneira a que alcance as profundezas do seu subconsciente. Sendo este todo-poderoso, irá libertá-lo do seu desejo pelo álcool. Terá então uma nova compreensão de como a sua mente funciona e poderá realmente sustentar a sua afirmação e provar a verdade a si mesmo. 51% curado. Se você possui um desejo intenso de libertar-se de qualquer hábito destrutivo, então já está 51% curado. Quando você possui um desejo maior de abandonar o seu mau hábito que o de continuá-lo, não terá muita dificuldade em conquistar uma liberdade completa. Qualquer pensamento que você fixe na sua mente o amplia muitas vezes. Se absorve a sua mente no conceito de liberdade, libertação do hábito e paz de espírito e se a mantém focada nessa nova direção, você começa a gerar sentimentos e emoções que gradativamente emocionalizam o conceito de liberdade e paz. Qualquer ideia que você emocionaliza é aceito pela sua mente subconsciente e transforma-se em realidade. A lei da substituição. Tenha sempre na sua mente que algo de bom pode advir do seu sofrimento. Você não sofreu em vão, lembre-se. Contudo, é tolice continuar a sofrer. Se você continua a ser um alcoólico, isso trará-lhe-á deterioração e decadência mental e física. Saiba que a força do seu subconsciente pode apoiá-lo. Mesmo quando você está nas garras da melancolia, comece a imaginar a alegria da liberdade que lhe está reservada. Esta é a lei da substituição.
A sua imaginação levou-o à garrafa. Deixe agora que ela o leve à liberdade e à paz de espírito. Você sofrerá um pouco, mas é em razão de um objetivo construtivo. Você sofrerá como uma mãe nas dores do parto e da mesma forma dará à luz um filho da mente. O seu subconsciente dará à luz a abstenção. Causa do alcoolismo. A verdadeira causa do alcoolismo é o pensamento negativo e destrutivo, pois como um homem pensa, assim é. O alcoólico possui um sentimento profundo de inferioridade, de inadequação, de derrota e frustração, geralmente acompanhado por uma profunda hostilidade interior. Possui numerosos alibis para os motivos que o levaram a beber, mas a única razão está na sua vida de pensamentos. Se gostou deste vídeo, deste áudio, deste trabalho, desta mensagem do Puro Amor, por favor não deixe de clicar no sininho, subscreva o canal, se considerar que é contribuição para si, que vai criar mais na sua vida e que vai lhe trazer mais facilidade. E por favor, partilhe, para que possamos levar estas mensagens de luz, estas mensagens de maior consciência ao maior número de pessoas possível. Obrigada e até breve.